Segunda Reis, capítulo 13, a partir do versículo de número 14. Deus nos diz assim na sua palavra: quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: põe a mão sobre o arco. E pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeque. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus cirou com ele: você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios até que fosse completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Antes de entrarmos propriamente dentro do texto e daquilo que o Espírito de Deus trouxe ao nosso coração, nós vamos falar rapidamente sobre a vida de Eliseu, este profeta de Deus, homem de Deus. Eliseu, ele foi o sucessor de Elias, e nós conhecemos bem essa história quando Elias, antes de ser levado naquele momento tão esplêndido, tão glorioso, antes de ser arrebatado aos céus, ele então, naquele momento, ali ele transfere toda a sua unção, todo o seu ministério é transferido para Eliseu. E a partir de então, Eliseu, ele dá sequência ao ministério de Elias, e o seu ministério, o ministério deste profeta, deste homem de Deus, Eliseu, se deu, meus amados, em um período onde a nação de Israel estava tendo muita transição de reis, aonde também esses reis, juntamente com toda a nação, estavam cada vez mais se pervertendo, cada vez mais se desviando dos propósitos do Senhor, seguindo a outros deuses, e cada um dos reis que iam sendo levantados, cada um destes ia levando o povo a pecar contra o Senhor, a se desviar dos propósitos, a se desviar do Deus único, Deus verdadeiro, Deus dos deuses. E Eliseu, meus amados, ele sempre esteve dentro deste contexto, aonde muitas vezes ele exortou os reis, aonde muitas vezes ele teve grandes embates para fazer com que todos estes viessem a seguir, a voltar para o Senhor. E agora, meus amados, a Bíblia nos conta que Eliseu, ele está enfermo. Está agora com uma enfermidade a qual seria a sua morte. Seu ministério estava se findando. Grandes coisas Deus já havia feito pelas mãos do seu profeta. Grandes maravilhas Deus já havia operado. Grandes milagres, coisas extraordinárias. Eliseu, o homem de Deus, havia experimentado de Deus. E verdadeiramente, este homem foi, de fato, um homem de Deus. Um homem que foi grandemente instrumento de Deus para a nação de Israel e no meio também de todos aqueles reis. E agora ali acamado, já prestes a falecer, já bem nos dias finais da sua vida, agora o rei Jeoás vai visitá-lo. Rei Jeoás, rei de Israel, vai visitá-lo porque toma conhecimento da sua enfermidade, toma conhecimento do mal que já estava afligindo, já prestes à beira da morte. E quando ele chega ali, meus amados, na casa de Eliseu, profeta,
Ele fica pasmado de ver a situação daquele homem tão debilitado, aquele homem que já estava de fato nos seus últimos momentos de vida, nos seus últimos momentos, já esperando o final, já esperando a morte. E ele começa então ali, a Bíblia nos conta, ele começa a declarar e dizer: meu pai, era uma expressão que era usada naquela ocasião para declarar aos homens de Deus. E ele, como se ele estivesse dizendo: meu amado, meu irmão, ou dizendo: profeta, homem de Deus, você era tão ativo, você tão forte, você tão cheio de Deus, e agora você nessa condição. Enfim, meus amados, naquele momento onde o rei Jeoás, ele se espanta de ver a situação em que Eliseu se encontrava ali acamado à beira da morte. Mas não sabendo aquele rei, meus queridos, que mesmo que o homem de Deus já estava ali bem à beira da morte, nos seus momentos finais da sua vida, ainda tinha uma grande profecia de Deus para aquele rei, para aquela nação. E amados, antes de seguirmos, isso me faz entender, meus amados, que o nosso Deus, aleluia, ele não está limitado verdadeiramente a coisa alguma. Deus ainda, nos seus momentos finais, ele ainda tinha algo para fazer com seu profeta, com seu ungido e escolhido para aquela nação. E ele agora traz uma palavra para o rei Jeoás. E ele diz: olha, pegue agora aquele arco e pegue ali uma flecha, abre a janela em direção ao leste e atire ali uma flecha. E naquele momento, quando ele abre a janela, quando ele pega daquele arco, Eliseu ali com as suas mãos enfraquecidas, coloca também as suas mãos nas mãos do rei que está sobre aquela flecha, sobre aquele arco, e atira ao alvo. E naquele momento, Eliseu então declara: flecha da vitória. Essa é a flecha da vitória. Esta é a seta, é a flecha da vitória de Deus contra os sírios. E agora, amados, vamos entender um pouco sobre esta profecia. Os sírios eram um povo inimigo da nação de Israel. Vários conflitos havia no meio do povo de Israel. A propósito, a nação de Israel sempre foi palco de grandes conflitos ali com o povo da Síria. Aquele povo cruel que sempre oprimiu o povo de Israel, sempre estiveram em guerras, em grandes batalhas. E naquele momento, meus amados, como descrevemos, o profeta de Deus nos seus últimos momentos de vida, Deus ainda usa para trazer ali uma promessa, trazer ali uma palavra, trazer uma profecia, uma vitória para aquele povo. Quando aquela flecha ela é lançada ao alto, quando aquela flecha é atirada, pela boca do profeta é declarada: a flecha da vitória, aleluias. É a flecha da vitória que Deus está trazendo contra os sírios. É da flecha da vitória que Deus vai derrotar este povo que tanto tem oprimido a nossa nação. E ali continua, meus amados, o processo. Não cessou o processo, o ato profético que Deus estava usando o seu servo, o seu profeta. E Eliseu então continua dizendo: atire as setas ao chão. E a Bíblia nos conta, meus amados, que 3 vezes Jeoás, ele atira aquelas flechas ao chão. E quando ele atira ao chão aquelas flechas apenas 3 vezes, o profeta ele se irou, ele se revoltou. E naquele momento, meus queridos, ele, tomado da autoridade do Senhor, ele começa a exortar aquele rei. E ele começa a dizer: você poderia ter atirado mais vezes, mais 5 ou 6 vezes. Você deveria ter atirado essas flechas. Você deveria ter persistido mais, atirado mais.
Mas como você atirou apenas 3 vezes as flechas ao chão, você só terá vitória contra os sírios apenas 3 vezes. Pois bem, meus amados, olha só o que o Espírito de Deus quer nos levar a exemplo deste texto. A primeira coisa que Deus me chama a atenção aqui, meus queridos, dentro desta história, é a sensação, é aquele momento quando o rei, ele está ali, né, debaixo da unção e da autoridade daquele profeta, quando ele atira aquela primeira flecha. Na mesma hora, o profeta, ele declara que era a flecha de vitória. Naquele mesmo momento, meus amados, uma palavra profética foi declarada. Naquele momento era como se Eliseu estivesse dizendo: essa flecha de vitória, essas são as vitórias que Deus vai trazer contra este povo até exterminá-los completamente. Mas, meus amados, note bem que quando o rei atira ali aquelas 3 flechas apenas 3 vezes, eu vejo aqui, meus amados, a falta de atenção no momento tão sério. E sabe o que Deus me ensina aqui, meus amados? Muitas vezes nós levamos as coisas de Deus tão de qualquer maneira, nós não ficamos atentos, meus amados, à seriedade daquilo que o Espírito de Deus está falando, está nos direcionando, está nos posicionando, está nos sinalizando, porque muitas vezes nós estamos distraídos e desligados daquilo que Deus está fazendo. E a outra coisa, amados, que o Espírito de Deus ministra ao meu coração, é a respeito, meus amados, das nossas guerras. Nós estamos vivendo em batalha. Note bem isso, igreja do Senhor Jesus. Nós estamos todos os dias em batalhas. Nós estamos em guerra contra o nosso adversário invisível. E é momento, meus queridos, da igreja se posicionar contra os nossos adversários. E muitas vezes, por estarmos desligados, distraídos, fora do nosso posto, fora do nosso posicionamento, meus queridos, muitas vezes nós somos retalhados. Muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele encontra espaço para nos atingir com as suas retaliações, porque nós estamos desligados, estamos desprovidos, estamos desatentos. Era exatamente isso que estava acontecendo na vida daquele rei. Quando ele atirou aquela primeira seta, aquele homem simplesmente recebeu aquela palavra profética, mas ele não conseguiu conectar na dimensão daquela promessa, daquela palavra que foi liberada pela boca do homem de Deus. Meus queridos, uma das maiores quedas do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus, é a distração. Quantas vezes o Espírito de Deus, ele tem nos incomodado, ele tem nos chamado para nos trazer para este lugar, aonde precisamos estar conectados em atenção ao Senhor. Nós muitas vezes estamos tão conectados em tantas coisas, nós damos atenção para tantas coisas, nós desperdiçamos até mesmo toda a nossa atenção em tantas coisas, meus amados. Mas quando chega neste momento de estarmos verdadeiramente atentos ao trono de Deus, ligados aos sinais que Deus está nos mostrando, aos ataques que muitas vezes vêm contra as nossas vidas, nós estamos tão desligados. E as retaliações vêm porque nós estamos fora do nosso posto.
Nós cremos no poder de Deus, cremos na vitória que o Senhor trará sobre as nossas causas, mas nós esquecemos, meus queridos, que a vitória do Senhor ela é certa na nossa vida, aleluia, mas nós precisamos nos posicionar, porque Deus trabalha em conjunto conosco, aleluias. Aquela nação da Síria era um povo rebelde, um povo cruel, um povo que oprimia fortemente e terrivelmente a nação de Israel. E Deus ali, meus amados, naquele momento final de vida do seu profeta, Deus queria trazer a vitória para eliminar completamente aquela nação. Porque várias batalhas tiveram, várias guerras eles enfrentaram, e sempre aquela nação vinha novamente contra eles. Irmãos, quantas guerras, quantas vezes nós enfrentamos as mesmas batalhas, e quando nós estamos achando que já estamos livres, que já cessou, que o nosso adversário já foi derrotado, e logo somos surpreendidos novamente pelos seus ardis ataques, e novamente os seus dardos, as suas flechas vêm contra as nossas vidas, e muitas vezes nós estamos tão despreparados, estamos tão fora do nosso lugar de guerra, de batalha, que nós estamos, amados, sem as nossas munições espirituais, sem os nossos armamentos espirituais, e nós baixamos a guarda e esquecemos que nessa guerra, nessa batalha, o Senhor está guerreando por nós, o Senhor está pelejando por nós, mas o Senhor espera que nós estejamos junto com Ele, aleluia, nas guerras, nas batalhas. E sabe o que isso, meus amados, me faz entender? Deus me faz lembrar de um episódio muito lindo da Bíblia, quando também Josafá, o rei de Judá, quando ele ali estava enfrentando uma grande guerra contra uma nação também que vinha contra ele, uma nação numerosa, poderosa, vinha contra ele e todo o seu povo. E naquele momento, ele se veste de saco, eles entram em jejum, e a Bíblia diz que ele vai diante do Senhor, e Deus ali começa a dizer para Josafá: olha, essa guerra você não tem que guerrear, porque esta peleja sou eu quem pelejo. Mas olha só, amados, note bem, a Bíblia nos conta, meus queridos, que Josafá, ele recebe esta palavra do Senhor: nesta batalha você não tem que pelejar, sou eu quem pelejo. Mas olha o posicionamento deste rei, ele convoca todos os levitas, ele convoca todo o povo, coloca todo o povo para começar a adorar ao Senhor. Ele entra no posto da adoração, ele entra na posição de adorador. Amados, nós precisamos estar conectados com o céu. Precisamos estar em sintonia com o céu, porque a nossa guerra, a nossa batalha, ela não cessou. Essas guerras, elas só vão cessar quando nós formos transformados, quando a igreja for arrebatada. Enquanto estivermos nesta terra, enquanto estivermos neste campo de batalha que é este mundo, nós estaremos constantemente em guerras, em batalhas contra o nosso inimigo. E nós não podemos, meus amados, sair do nosso posto, não podemos baixar guarda, porque mesmo, meus amados, recebendo as direções de Deus, nós temos também da direção de Deus, onde nós temos que nos posicionar quando as guerras vierem contra nós. Josafá, ele recebeu esta palavra quando Deus disse que a guerra, a batalha era dele, mas ele entendeu que ele tinha que estar no posto da adoração. Aleluias! E a Bíblia conclui contando neste texto, meus amados, que todos eles, os levitas e todo o povo, começou a adorar o Senhor. E quando eles começaram a adorar, todo aquele exército inimigo foram desbaratados, foram aniquilados. Deus guerreou com aquele povo, Deus derrotou aquele povo, mas o rei Josafá, com toda a sua nação, se posicionou no posto da adoração. E o que eu entendo aqui, meus amados, dentro deste texto, Deus estava mostrando para aquele rei Josafá que ele precisava persistir
em lançar as suas setas, lançar os seus dardos. Amados, o nosso adversário, como dissemos, ele é um inimigo invisível e nós não sabemos em que hora, em que momento ele virá para nos atacar. Por isso nós precisamos estar todo o tempo conectados com o céu. Meus amados, atenta bem ao que o Espírito continua nos dizendo nesta palavra, nesta revelação. Olha só o que está acontecendo hoje com a igreja de Cristo Jesus. O povo de Deus está fora do campo. O povo de Deus saiu do campo de batalha. O povo de Deus abandonou o seu lugar e ocupou lugares que não se deve estar, lugar que não é devido. Saiu do seu posto. E hoje, meus amados, nós encontramos tantas vidas retalhadas, enfraquecidas, tantas vidas que não têm mais força para se posicionar e estar de volta na trincheira, na batalha. Porque se desviou, porque desviou o foco, porque saiu do seu posto. E o grande mistério que Deus quer nos trazer nesta palavra, nesta noite, é para que voltemos o nosso posicionamento. Igreja, atenta ao que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Não saia do posto, não saia do lugar aonde Deus te colocou. Outro episódio glorioso que Deus nos faz aqui entender foi quando Deus ali levanta Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém, os muros que estavam em ruínas. E a Bíblia nos conta, meus amados, que quando Neemias ele faz ali o levantamento da destruição que o inimigo havia feito, ele olha tudo, observa todo o cenário e de imediato, meus amados, Neemias começa a colocar cada um no seu posto. Cada um foi colocado em pontos estratégicos. Cada um foi colocado em um posto de batalha, em um local de guerra. Era momento de reconstrução, era momento de levantar as ruínas, era momento de reerguer os muros que estavam caídos, mas também era momento de posicionamento. E eu aprendo aqui, meus amados, não existe vitória nas guerras se não houver posicionamento da igreja. E nós queremos ter a vitória do Senhor, queremos que o Senhor nos conceda vitória nas nossas guerras, nas nossas batalhas, mas não queremos nos posicionar na nossa posição de eleitos de Deus, separados, santos. E Neemias, voltando o texto, em exemplo, ele foi colocando cada um em pontos estratégicos. E quando veio o adversário, quando os inimigos vieram para tentar sucumbir, para tentar enfraquecer a fé daqueles homens, eles estavam ali, meus amados, com seus armamentos. A Bíblia diz que eles estavam cada um no seu posto e cada um segurava as suas armas. Eles não abriram mão, eles não largaram as suas armas. Meus queridos e amados, precisamos voltar para o posto, para o posicionamento. E por isso, naquele momento, voltando aqui ao texto, Eliseu, ele fica enfurecido com o rei Joás. Ele fica enfurecido porque ele atira apenas 3 vezes. Ele se acomodou, é o suficiente. Meus amados, você derrotou um gigante hoje, mas você não sabe quantos gigantes vão levantar amanhã. Quando você derrota um gigante, ouça bem o que Deus está trazendo ao seu coração. Quando você derrota um gigante, volte novamente ao trono de Deus, receber de Deus novamente o reforço, receber de Deus novamente os armamentos, porque amanhã você não sabe quantos gigantes se levantarão contra a sua vida. A guerra está travada, a igreja está vivendo os seus momentos finais, a igreja está vivendo de fato em um campo de batalha.
Mas a Bíblia nos fala, meus amados, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a igreja hoje está tão fora, tão desprumada, tão fora do foco, tão longe do seu posicionamento, que a igreja hoje começou a lutar carne com carne. E o inimigo, ele tem encontrado brechas. O inimigo, ele tem encontrado espaço para enfraquecer o exército de Deus. O inimigo, ele tem encontrado lugar para cada vez mais distanciar o povo de Deus do lugar que eles devem estar, porque eles estão guerreando contra si. Amados, a nossa luta é contra este inimigo invisível, contra o nosso adversário, inimigo das nossas almas. Não podemos nos acomodar. E este rei, meus amados, 3 vezes, o comodismo. Quantos estão vivendo assim dentro do comodismo? Você sabia que existe o comodismo espiritual? Assim como há pessoas comodistas no nível humanamente falando, também há, meus amados, os acomodados espiritualmente, aqueles que só caminham debaixo de uma cobertura que vem de outro, aquele que pega a arma de outro. Irmão, note isso, liga nesse mistério, porque é profundo, é Deus que está falando ao seu coração. Tem crente, meus amados, que ele não consegue manusear a sua espada, não consegue entrar no campo de batalha, ele não consegue se posicionar neste lugar de guerra espiritual, porque ele se acomodou tanto a usufruir de armamentos alheios, que quando ele é atacado nas suas guerras internas, ele não sabe o que fazer. E o que Deus quer nos ensinar hoje, meus amados, é nos posicionar com os armamentos, porque essa guerra, ela é individual, ela é pessoal. Vai chegar um momento, meus amados, que não mais teremos apoio, nós teremos apenas o Senhor, aleluias, e é por isso que nós temos que amadurecer a nossa fé nele, crescermos nele e nele aprendermos a caminhar e a vencer os nossos gigantes, as nossas batalhas. Queridos, quando nós encontramos, muitas vezes, pessoas que entram dentro deste contexto de comodismo espiritual, isso traz uma tristeza tão grande para o coração de Deus, porque Deus não nos fez para estar neste lugar. A Bíblia diz que Ele não nos fez para sermos caudas, mas para sermos cabeça. Mas nós nos acostumamos tanto a ser cauda. Liga neste mistério, irmãos. O que é ser cauda? Ser cauda, irmãos, perdão, mas eu estou aqui falando uma palavra que vem de Deus, mesmo que talvez ela esteja pesando em você, mas receba, porque é de Deus esta palavra. Há pessoas que já acostumou a agarrar na cauda do outro e sair caminhando. Meu irmão, minha irmã, Deus não te fez para ficar agarrado em cauda de ninguém. Ele não te fez para andar como uma cauda, mas Ele te fez para você caminhar como cabeça, como um guerreiro valente. Olha como que o diabo tem zombado de você. Olha como que o diabo tem escarnecido de você. Porque você está desligado, você está distraído, você está desconectado do campo da batalha. Naquele momento, aquele rei Jeoás estava desligado, desatento. Ele recebeu uma palavra profética do profeta, quando atirou a primeira flecha. A flecha da vitória, a flecha da vitória do Senhor, aleluia. Naquele momento era para aquele homem se fortalecer naquela palavra profética, para aquele homem se encher daquela palavra, aleluia. Irmãos, quando nós recebemos uma palavra de Deus, esta palavra, quando ela vem, ela é para nos encher, para nos transbordar do Senhor, para nos armar ainda mais, para nos posicionarmos de cabeça contra o nosso adversário, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que ronda a terra. Deus nos fez maior do que o nosso adversário, mas muitas vezes nós estamos por baixo, nós estamos minúsculos
e ele tão gigante diante de nós. Não porque Deus nos colocou tão pequeninos, mas porque nós nos colocamos neste lugar, e ele tem encontrado brecha nisso. Mas Deus está levantando o seu exército nesta noite, aleluia. Se você crê nisso, dá um brado de glória ao Senhor. Deus está tirando este exército que está acomodado. Deus está te tirando deste lugar de comodismo. Deus está te tirando deste lugar desfocado, de fora do lugar que você tem que estar, do campo de batalha. Olha quantas coisas você está trazendo e caminhando e levando a sua vida, mas o Senhor está te chamando para a batalha. Aleluias, aleluias. 3 vezes apenas acomodou, já basta. Não é assim que muitas acontecem conosco? 3 dias de jejum tá ótimo, já foi demais. Não, vou jejuar só esse pouquinho, tá bom. Quantas vezes, meus amados, pela misericórdia de Deus, Deus me usa para trazer uma palavra para alguém, para dizer, entrar no jejum, e logo de imediato a pessoa pergunta, como que é esse jejum? Quanto tempo? De que hora a que hora? E Deus sempre me dá a mesma direção, isso aí é você com Deus. Irmãos, olha só para você ver como que nós estamos, meus amados. Se Deus falar 7 dias, mas é muito. Nós queremos, amados, tudo muito corrido. E nós entramos dentro dessa roda giratória da vida, de rápido, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser para ontem, e nós vamos caminhando dentro disso. Amados, nós estamos caminhando, irmãos, liga no mistério, Deus está falando com você. Nós estamos, amados, dentro de uma roda giratória do imediatismo, que nós não temos mais paciência com nada e com ninguém. Quando alguém vem conversar, nós queremos que as pessoas ataiam a conversa. Nós já queremos que ela pula do início já para o final, que não temos mais paciência para ouvir. Não temos mais um ombro para oferecer, para escutar, porque eu não tenho mais tempo para isso. Nós colocamos um áudio para ouvir, nós adiantamos um áudio, porque não temos mais paciência para ouvir. Nós entramos em um caixa e nós não temos paciência para estar naquela fila. Amados, isso aqui são exemplos corriqueiros que eu estou trazendo. E nós vamos caminhando dessa maneira. E nós achamos, liga nisso que Deus está falando. E nós achamos que assim é o reino espiritual. Lê do engano, meus queridos. O reino espiritual não é como você está pensando, minha irmã, meu irmão, que você estrala o dedo, que esbravejamos e que corremos e que queremos a teia, vamos lá, acelera. Não é assim que a coisa funciona. Lá subir a terra. O reino espiritual, meus amados, não caminha dentro desta lógica do mundo natural que nós estamos caminhando. Por isso Deus chama a sua igreja para voltar para o seu posicionamento, para o seu lugar de guerra. Um soldado, quando ele está fora do seu lugar de combate, quando aquele soldado está em guerra, em batalha, que ele sai daquele lugar e se retira para um outro lugar, ele está, meus amados, à mercê do adversário. Ele está ali, totalmente desprovido. Ele está vulnerável aos ataques do inimigo. Ao passo que, se ele estiver ali junto com os demais, no campo da batalha, no lugar estratégico, ele está mais guardado. A probabilidade dele ser atingido é quase que nenhuma, quase mínima. Igreja do Senhor Jesus, Deus está falando com a sua igreja nesta noite. Eliseu, ele se revoltou com aquele rei. Ele se revoltou e ele disse: você deveria ter atirado essas setas, essas flechas 5 vezes, 6 vezes mais. E assim, olha a palavra, meus queridos, assim você derrotaria por completo, de vez, essa nação, a nação síria. De completo,
Vocês não iriam mais ter problemas com eles. Amados, quantas guerras, quantas batalhas, talvez, você já deveria ter vencido elas, se você tivesse se posicionado mais, se você tivesse persistido mais, insistido mais, caminhado mais uma milha. Mas você parou no meio do caminho porque você se cansou. Quantos pararam no meio do caminho? Quantos? Igreja, eu estou encerrando, mas ainda há muito rolo de mistério aqui. Entra neste manto de mistério que Deus está falando. Quantos, meus amados, olha, fica ligado, porque o negócio aqui está forte. Quantos parou no meio do caminho? Quando Deus a sinalizava, quando Deus assim mostrava para caminhar mais uma milha, para seguir um pouco mais, para avançar mais um pouquinho, mas você achou que já era o suficiente e parou ali e não avançou. E sabe o que aconteceu? Você está ali mutilada espiritualmente, porque você ficou fora do comando, da direção do Espírito de Deus. Agora você está mutilado, espiritualmente falando, e você parou ali, e não sabe mais dar sequência, você não sabe mais continuar, você não sabe mais como prosseguir. Mas uma coisa eu te digo, de onde você parou, Rabá, subir a terra, Deus vai te tirar deste lugar onde você parou, e você vai continuar o trajeto que tem que ser percorrido. Deus não corta atalhos, igreja. Deus não corta atalhos com a sua igreja. Deus não corta, não passa por subterfúgios. Igreja, fica ligada. Meu Deus, a Bíblia nos conta quando Deus tirou a nação de Israel da escravidão, quando tirou aquele povo do Egito. A Bíblia nos conta, meus queridos, que Deus então traça o trajeto, Deus traça a rota para aquele povo. E a Bíblia deixa bem clara que Deus poderia ter levado eles para um lugar mais fácil, mais facilitado, mas Deus levou eles para um lugar mais distante, mais difícil, para que eles não voltassem para trás, não recuassem. É isso que Deus está fazendo com a sua vida. E você quer passar por atalhos. Onde você está mutilado, onde você está, minha irmã, mutilada espiritualmente, Deus vai te tirar deste lugar e vai retornar no mesmo trajeto, na mesma rota, porque ainda há uma guerra a vencer. Ah, mistério de Deus. Deus quer derrotar por completo o nosso adversário. Aleluia. E isso, igreja, meu Deus, como é profundo o rolo de mistério que está descendo aqui. Igreja, lote bem, fica ligados. Olha só, Deus está nos ensinando aqui neste mundo natural. Deus está nos ensinando aqui neste mundo natural a guerrear as guerras, as nossas batalhas com nosso adversário, irmãos. Porque muito em breve, aleluias, a igreja do Senhor Jesus, o povo eleito de Deus, o povo remido e redimido pelo sangue de Cristo Jesus, todo este povo lavado pelo sangue do Cordeiro, junto com nosso Senhor e Salvador Jesus, que derrotou nosso inimigo na cruz do Calvário, junto com ele, todos nós, lavados e redimidos pelo seu sangue, nós estaremos derrotando, junto com nosso Senhor, para todo sempre, o nosso adversário. Aleluias! Mas o Senhor já está nos ensinando aqui. Levanta deste marasmo, levanta deste lugar de preguiça, de encosto. Tire essa almofada da sua cabeça e se coloque no posto da guerra, da batalha. Deixa de ser cauda, deixa de caminhar às sombras.
Uma coisa é caminhar às sombras do Onipotente. Caminhar às sombras do Onipotente, Ele nos faz repousar e descansar quando estamos cansados da batalha, quando estamos exaustos da guerra, quando estamos afadigados pelo sol da guerra, pelos embates da batalha. Ele nos leva para este lugar de repouso, de esconderijo, para este lugar aonde seremos reabastecidos, renovados, restaurados para voltarmos ao combate. Mas Deus manda você sair deste esconderijo, deste lugar de encosto, da sombra que você caminha, à sombra dos outros. Por isso tem tantos decepcionados com A e com B, porque você olha para o homem, o seu referencial é o homem. Quando o seu referencial for o general de guerra, o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, o Deus que guerreia as nossas guerras, você nunca vai se decepcionar. Tem quantos hoje enfraquecidos na sua caminhada, porque viu o homem cair e caiu junto, porque colocou no homem a sua confiança, a sua esperança. Coloque a sua esperança no Senhor. Volte para o seu campo de guerra, de batalha. Esse gigante, minha irmã, este gigante, meu irmão, quem vai derrotar ele é você, com o auxílio de Deus. Aleluias. Mas não é como você está traçando as suas estratégias, porque as estratégias de guerra, elas não são traçadas por mim, por você, nos nossos achismos, nas nossas teologias, nos nossos conhecimentos. As estratégias de guerras, elas são traçadas no Espírito de Deus, é no joelho no chão, é conectados com o céu, é no trono de Deus, é que receberemos todas as estratégias de guerra, das batalhas, como vencermos cada gigante, cada adversário que vem contra as nossas vidas. E um detalhe tão glorioso: quanto mais nós vamos nos posicionando, quanto mais nós vamos atirando as nossas flechas, as flechas de vitória, as flechas de vitória do Senhor, quanto mais nós vamos persistindo, mais fortalecidos e mais agigantados nós vamos nos tornando. Aleluia. Porque as munições, tudo que precisamos, ela vem do trono de Deus. Se você está enfraquecido na sua guerra, se você está rastejando na sua batalha, é porque você está desconectado com o trono de Deus. Volte o seu olhar para a cruz de Cristo. Volte o seu olhar para Jesus. Porque é de lá que você vai receber todos os armamentos, todo o reforço, tudo que você precisa. E eu volto a dizer, e você vai caminhando, e o Senhor vai te agigantando na sua caminhada, na sua fé. E quando você se sentir exausto, cansado, Ele vai te trazer para a sombra do Onipotente. Ele vai te levar para pastos verdejantes. Ele vai te levar para junto às águas tranquilas. E quando você estiver refeito, restaurado, Ele volta novamente com você, agigantado, fortalecido, para novamente entrar no combate. Aleluia. Isso é estar enxertado em Cristo. Isto é caminhar, meus amados. Isso é evangelho. Isso é vida com Deus. E isso é posicionamento com Deus. Que você venha receber esta palavra do Senhor. Aquele profeta se enfureceu, porque ele entendeu a mensagem que Deus estava trazendo para aquele rei. Mas aquele rei não conseguiu entender, porque estava desligado, distraído, acomodado. Mas hoje o Espírito de Deus está abrindo o seu entendimento. Deus quer derrotar os gigantes que têm se levantado, mas se coloca na posição que Deus está requerendo de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua palavra, que a sua palavra possa encontrar guarida nos nossos corações, e que você receba esta flecha de Deus, essa flecha de vitória de Deus, para você atirar
Atire agora, minha irmã. Meu irmão, pega agora pela fé, profeticamente agora. Eita, mistério de Deus. Olha aí, meu irmão, é mistério de Deus. Pega essa flecha agora. Em ato profético agora, pega essa flecha agora nos calabás, subir a terra, profeticamente, essa flecha, vitória de Deus, e atira agora, atira para bem alto, atira bem longe agora, porque flecha de vitória, é flecha de vitória, é flecha de vitória, é flecha de vitória do Senhor, subir a terra. Faça este ato profético agora e vai atirando agora essa flecha de vitória. Lança agora para o leste, para o oeste, para o sul, não importa qual lugar onde Deus te direcionar, vai atirando agora essa flecha de vitória, profeticamente, atira agora, lança agora, vai lançando agora, meu irmão, posiciona, minha irmã, do lado de lá, toma posse agora, é agora o seu momento, é hoje o seu momento profético, é hoje, é agora o seu ato profético agora, começa a lançar, vai lançando agora essa flecha, a flecha da vitória do Senhor. Subi a terra e toma posse na sua vida, toma posse e se posicione, entra no lugar onde Deus está te posicionando nesta noite, que o Espírito de Deus complete ao nosso coração. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de graça, bondade e fidelidade, Deus da revelação, Deus fiel e poderoso. Obrigada, Jesus, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por mais uma noite que o Senhor nos alimenta com teu alimento santo. Completa, Senhor, esta palavra ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém.